O erro do mundo. Muitas histórias são contadas desde o começo dos tempos em que os homens andam pela terra, nas paredes das cavernas, na boca dos mais velhos, em livros, e algumas até marcadas na própria terra, algumas assombrosas, outras acolhedoras, e até mesmo algumas proibidas. Porém, sempre existem aquelas que nos fazem ficar acordados à noite, que nos tiram a paz e nos intrigam. Hoje, vamos dissecar uma delas, os mitos e as verdades das Banshees. As suas lendas tiveram início entre os povos celtas, e ao se espalharem, receberam variações e interpretações mais obscuras. Inicialmente eram considerados espíritos da morte, e a traziam para aqueles que chegaram ao fim de sua jornada. Elas agiam como contraparte a Fei, o espírito da vida, que era representado pela música e pelo canto. Como elas tinham o dom da profecia, nos revelavam os segredos da morte. Acreditava-se que elas faziam parte do povo das fadas, sendo uma versão feminina deles. O povo das fadas tem várias habilidades sobrenaturais e respeitam muito os seres humanos. Talvez essa seja a razão pela qual usam seu dom para nos alertar. Claro que graças à sua fama, ninguém gostaria de vê-las ou ouvi-las, pois esse era um sinal de que a pessoa que a ouviu ou um membro de sua família iria morrer. Algumas versões vão mais além e dizem que ela gritaria um número de vezes, e ao contá-los, saberíamos o dia da morte. Elas já estão entre as lendas irlandesas há séculos. O livro mais antigo onde existem referências literárias às Banshees e faz descrições bem detalhadas a respeito de seus aspectos físicos é chamado de Triunfos de Thorlog e foi escrito no século XIV. É dividido em dois segmentos. Um é considerado válido e bem útil, pois descreve certos eventos históricos importantes, e o outro é considerado fantasioso, pois fala das Banshees e de outros seres sobrenaturais. O contexto histórico da obra fala sobre uma guerra que aconteceu entre 1194 e 1318, entre os irlandeses e os normandos. Os normandos eram um povo que descendia dos antigos vikings. A palavra normando quer dizer homens do norte. Essa guerra era para definir o comando do condado de Clare, na região de Thomond, na Irlanda. A narrativa que descreve a guerra se divide em 2 volumes. O primeiro descreve os confrontos entre Thorlog O'Brien e Thomas de Clare, que aconteceu de 1275 a 1285, e o segundo narra o confronto entre Mortog O'Brien e Richard de Clare, que aconteceu entre os anos de 1310 e 1318, com a vitória de Mortog O'Brien na Batalha de Desert Oddi. No livro existem 3 Banshees, e elas são descritas de 2 formas. Uma delas é uma donzela jovem e bela, e as outras 2 são velhas com aparência repugnante e vivem cercadas de cadáveres. É dito também que elas tinham o poder de favorecer a vitória dos exércitos, e o fizeram a favor dos O'Briens. Como identificar? As lendas sobre a aparência e como as Banshees costumavam ser vistas se misturam com as da deusa Morrigan, a deusa celta da guerra e da morte. Elas costumam ser descritas como mulheres em diferentes idades, variando entre uma jovem, uma senhora e uma velha, da mesma forma que a deusa é vista. Suas roupas também variam de acordo com as versões, podendo estar vestida com farrapos, com uma mortalha ou com um vestido vermelho. Também vi versões descrevendo um véu, um vestido verde e um casaco. O seu rosto era sempre muito branco, independente se assumissem a forma de uma bela donzela ou de uma velha com aspectos repulsivos. Ela também já foi descrita como um ser de alta estatura, aspecto esquelético e cabelos ondulados e brancos. Por chorar muito pelos mortos, seus olhos ficaram vermelhos, lembrando a cor do fogo. Usando seu poder de metamorfose, ela também pode assumir a forma de um corvo, uma lebre ou uma doninha, em geral animais associados à bruxaria. Como se transformar? Por todo o Reino Unido, elas são vistas de maneiras um pouco diferentes. Na Escócia, elas recebem o nome de Bin Nig, que significa lavadeira, pois em um dos mitos, e esse sendo semelhante ao da deusa Morrigan, ela é vista pela pessoa que irá morrer, lavando suas roupas ensanguentadas em um rio. Já os galeses têm a Seorath, a bruxa da neblina.
é importante ter em mente que elas podem ser dois tipos de seres diferentes, variando entre serem uma fada ou um espírito. Segundo os celtas, era possível e até aceitável que um ser humano fosse viver por um tempo no reino das fadas e aprendesse algumas de suas artes, podendo até desenvolver poderes sobrenaturais. Mas a forma mais comum de uma mulher celta se transformar em uma é sofrer uma morte violenta ou morrer durante o parto. Apenas mulheres irlandesas podem se tornar uma. Existe também uma profissão chamada de carpideira, e as pessoas que as seguem são contratadas para chorar nos velórios. Essa profissão veio de Portugal para o Brasil e é dito existir há mais de 2000 anos. Algumas lendas dizem que essas mulheres se tornam banshees ao morrer. Após a transformação, elas podem simplesmente anunciar a morte ou levá-la intencionalmente à vítima, mas essa segunda versão só é considerada válida pelos americanos e suas produções cinematográficas. Entre os irlandeses, elas apenas choram e ficam de luto pelas 5 famílias reais: O'Neill, O'Brien, O'Connor, O'Grady e Kavanagh. Como aconteceram casamentos entre os membros dessas famílias e elas saíram do país, é possível que esse número de famílias tenha aumentado consideravelmente. Como se proteger? Em geral, não existem formas de se proteger de uma, pois elas só se revelam em momentos onde a morte é inevitável ou já aconteceu. Elas não ceifam as almas, ou seja, não são as responsáveis por matar as pessoas e não podem parar ou evitar que elas morram. E por saber quem irá morrer e sem poder fazer nada a respeito, elas gritam, choram e lamentam. O seu choro pode variar entre 3 tipos. Um é um som doce que conforta a pessoa e a faz morrer em paz. O outro é o som de uma coruja. Talvez venha daí a crença de que se uma coruja sentar no telhado de sua casa e começar a cantar, isso é um sinal de morte. E o terceiro são seus gritos, que são extremamente poderosos. É dito que podem estourar vidros e, em situações extremas, até crânios. Elas não costumam se reunir, mas se várias forem vistas ou ouvidas ao mesmo tempo, isso significa que alguém muito importante irá morrer. Como matar? A forma de matá-las varia de acordo com sua origem. Até os dias de hoje, existem várias especulações a respeito do que é uma fada, e se essa for a raça dela, te aconselho tentar todas as formas possíveis. Uma versão diz que são um meio termo entre demônios e anjos. Após Deus fechar os portões do paraíso, alguns anjos caíram para o inferno e outros ficaram entre o paraíso e o inferno. Não sendo maus o suficiente para se tornarem demônios, viraram fadas. Ou seja, basta descobrir como matar um anjo. Se você souber, me fala nos comentários, porque eu não encontrei explicações convincentes. Outra versão fala que são divindades pagãs menores, o que torna as coisas igualmente estranhas, pois dessa forma não podem ser mortos, pelo menos não por nós. Também podem ser os espíritos dos mortos ou seres elementares. Eu sei que pode parecer desencorajador, mas aparentemente não é possível matar uma Banshee, pois ou ela é um ser espiritual ou ela já está morta. Conclusão. Então, de modo geral, podemos constatar que elas não são seres maléficos, e nem as responsáveis pelas mortes que anunciam. São na verdade simples mensageiras, que em alguns casos podem ajudar aqueles que estão tomando seu último suspiro a aceitar o seu destino. Eu sei que muitos que estão vendo esse vídeo não acreditam nessas criaturas e pensam num passar de uma forma de justificar a morte de um familiar ou causar medo na população, mas como eu já falei, se mantenham 70% céticos e 30% dispostos a ouvir o que tem a ser dito. Infelizmente eu não posso provar a existência dessas criaturas, mas essa nunca foi a minha intenção. Eu apenas reúno as informações, o resto cabe somente a você. Mas se eu estivesse no seu lugar, eu pararia de buscar informações a respeito dessas criaturas, pois é como dizem: quem procura, acha. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: eu sou o errado e esse é o erro do mundo. Adeus.